Vamos entrar na segunda parte da leitura do texto Yoga e Ocidente, de Carl Gustav Jung, publicado em Calcutta em 1936, a quando do centenário do grande mestre Sri Ramakrishna Paranansa Namaha Om 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 Sri Rim. Íamos numa parte em que Jung explicava que havia uma grande necessidade e procura de uma resposta visível ou sensível ou noticiável, na expressão que ele utiliza, de algum favor superior ao espiritual ou divino, face ao declínio da Igreja Católica e Protestante, na qual a divina salvação antiga, face ao desenvolvimento do racionalismo e do cientismo, já não bastava às pessoas, e isso provocou uma separação entre religião e ciência conflituosa, que eu não considerava necessária. Avancemos então. A ciência europeia não prestou atenção a estas esperanças e expectações das pessoas. Viveu a sua vida intelectual desprendida das necessidades religiosas e convicções. Este, inevitavelmente, historicamente, separação na mente ocidental, também afetou o yoga na medida em que este tinha ganho um pé no Ocidente e tornou-o um objeto de estudo científico por um lado, embora pelo outro fosse recebido como um caminho de salvação. Mas dentro do movimento religioso houve numerosas tentativas para combinar ciência com crença religiosa e prática, tal como, por exemplo, na ciência cristã, que é um movimento nascido nos finais do século XIX nos Estados Unidos, junto ligado com Mary Baker Eddy, o qual se baseava muito, não tanto na ciência, mas num pensamento positivo, no pensar positivo. Está hoje muito em moda ainda, em certos níveis, algo superficiais ou ligeiros da nova era. Depois refere a teosofia e a antroposofia como tentativas de combinarem ciência e crença e prática religiosa. De facto, teosofia e antroposofia claramente combinaram ciência, ou pseudociência por vezes, ou imaginar a ciência, no caso das visões clarividentes de Leadbeater, dos átomos subtis da constituição da matéria, dos globos de prana, ou, num nível muito mais mistagógico ainda, a sua visão de vidas passadas, as 30 e tal vidas passadas de Krishnamurti e de outros dos seus colaboradores assim favorecidos com uma genealogia, um pedigree mais notável, e a antroposofia. Diz-nos Jung. Este último, especialmente, dá uns ares científicos e tem, portanto, como a ciência cristã, penetrado em círculos intelectuais. Esta referência à antroposofia é muito curiosa porque manifesta realmente este conflito que existe sempre entre pensadores mais despertos da mesma época. Neste caso, diz que a antroposofia deu ares científicos ela própria e, crítica ares científicos, e segundo, penetrou nos círculos intelectuais tal como a Christian Science, que é muito mais banal e vulgar para as massas, com uma grande ênfase
na autossugestão positiva, que nós vemos presente em tantas religiões modernas, as denominadas seitas, sobretudo no Brasil, tal, a Universal do Reino de Deus e outras, embora estas carreguem com todo o peso explorador da concepção primitiva de Deus, Jeová, e de uma salvação por fé ou crença, e depois entrega aos pastores de si próprio e da sua independência e do seu próprio espírito, além do dízimo. Em suma, aqui Jung é um pouco vítima de uma certa luta por afirmação. Uma vez que o caminho protestante não estava bem exposto diante das pessoas, ele recebe, podemos dizer, qualquer sistema, praticamente, que promete um desenvolvimento com sucesso. Ele tem de fazer agora a mesma coisa que foi feito pela Igreja como intermediária e não sabe como fazê-lo. Portanto, aqui Jung está-se a referir à pessoa protestante que se vê obrigada a procurar uma metodologia, já não a dos intermediários religiosos, sacerdotes, a confissão, a contrição e não só, mas também procurando outras religiões. Se ele é uma pessoa que fez as suas necessidades e aspirações religiosas, perseguiu-as seriamente, tendo feito esforços grandes para a fé, porque a doutrina que assume se torna um armazém aberto apenas através da fé. Mas a fé é um carisma, é um presente da graça e não um método. Assim, os protestantes estão tão, ou protestante, tão inteiramente sem o método que muitos se interessaram assim, pelos exercícios rigorosamente católicos de Inácio de Loyola, exercícios muito baseados na visualização de passos da vida de Jesus e de pecados e situações que nos levam ao arrependimento e à compunção e à conversão. E continuemos. Contudo, quer que seja o que eles façam, o que os perturba mais é naturalmente a contradição entre religião e ciência. Entre a verdade de ambas. O conflito, no fundo, entre a fé e o conhecimento, que vai bem para além do protestantismo e da própria Igreja Católica. Este conflito é apenas devido ao abismo, à separação, à divisão que aconteceu na mente europeia, já referida, entre a ciência e a religião. Se não tivesse sido assim, a compulsão para acreditar não naturalmente e a crença também não natural na ciência, se não houvesse estas duas crenças, o conflito não teria tido razão de existir. Uma pessoa pode facilmente imaginar um estado mental, um estado psíquico, em que uma pessoa sabe simplesmente, seja cientificamente, e, além disso, acredita em algo que lhe parece provável e por tais razões. Não há bases, mas quer que sejam, para qualquer conflito entre estas duas coisas. Ambas são necessárias. Conhecimento só, a fé só.
Pois ambas são necessárias, pois conhecimento só, ou fé só, é sempre insuficiente. Aqui, Jung talvez, e dado viver ainda nos anos 30 e 40, nesta altura, não estava bem a par do desenvolvimento tremendo da ciência. Por outro lado, também, e é interessante, compararmos por um desenvolvimento tremendo na fé, ou na crença, ou até na superstição. Mas este separar um sabe e outro acredita, de facto, deixou de ter validade. As pessoas querem saber e acreditar. Saber e acreditar tanto na ciência, e sabemos como a própria ciência aproveita isto, pois muitos dos seus dados não são verdadeiramente científicos, comprovados completamente, segundo os seus próprios rigorosos métodos de comprovação estatística, mas são muitas vezes fruto de relatórios e de investigações muito manipulados por interesses da indústria ou outros, projetando uma grave dúvida nesta crença ou quase culto ou religião da ciência que se desenvolveu nas últimas décadas. Simultaneamente, também, a crença que parece provável e tem estas razões, que se encontra em qualquer culto, mesmo um culto que se vai tornar, ao fim de algum tempo, um culto completamente fanático e que pode levar à exploração e morte dos seus membros. E, contudo, há sempre algumas razões para se acreditar, já que, ao cantarem todos juntos, se sente vibrações muito boas, ou há solidariedade entre os membros, sem haver, contudo, o discernimento dos espíritos, das intenções dos pastores e de se a doutrina partilhada e transmitida, mesmo que milenária, não é uma versão já desfigurada e manipulada do que foi o ensinamento religioso do mestre originador de tal religião já sectarizada. Avancemos de novo para Jung, quando, portanto, um método religioso recomenda-se a si próprio como científico, é certo que vai encontrar um público no Ocidente. Yoga ou yoga cumpre esta expectativa. Muito ou bastante longe do encanto dos novos e da fascinação dos meios meio compreendidos movimentos, que Jung, no fundo, aqui está a atribuir como uma das causas da atração do yoga no Ocidente, para além desta fascinação de algo meio mal compreendido e de ser uma coisa nova. Há uma boa razão para o yoga ter muitos aderentes. Ele oferece não só o caminho há muito procurado, mas também uma filosofia de uma profundidade sem rival. Ele tem também a possibilidade de experiência controlável e assim satisfaz a necessidade científica de factos. Mais ainda, por razão da sua longevidade e profundidade, longevidade aqui talvez mais vastidão e profundidade, a sua idade venerável, os seus ensinamentos e métodos que cobrem toda a esfera da vida, ele promete possibilidades quase não sonháveis que os missionários de yoga raramente omitem enfatizar. É aqui muito interessante vermos como Jung, em 30 e tal, está a ver o yoga a chegar ao Ocidente, através dos missionários, e de facto algumas missões
sobretudo a de Ramakrishna e de mais alguns mestres e movimentos, mas pouco depois o Shivananda, etc., Yogananda, podemos dizer em parte que são missionários, mas de facto não eram tanto como hoje em dia, em que já nem se deve falar sequer em missionários, mas deve-se falar em, em fanáticos de organizações e federações, muitas vezes mais de marketing, que de facto não têm nada dessa filosofia de uma profundidade sem rival. Pouca gente consegue, porque isto tem que ser aprendido através da meditação e do contacto com mestres que realizaram o que está nos livros, o que não pode ser ensinado, estilo academicamente, à custa de os euros elevados que se paguem para se obter os títulos de professor de yoga. Avancemos. Eu permanecerei silencioso quanto ao que é que o yoga significa na Índia, porque eu não posso presumir, julgar algo que eu não conheço, experiência pessoal. Jung confirma a sua falta de experiência em relação ao yoga nesta época, 1930 e tal, quando esteve na Índia, mas queremos depois ter um conhecimento um bocadinho melhor e, eventualmente, até ter meditado segundo metodologias yogis. Quem sabe, tendo até algum contacto mais forte com algum mestre que, só pela osmose, estar a meditar com ele, lhe possa ter transmitido alguma ciência e consciência dos níveis elevados do yoga e que ele possa sentir pessoalmente, mais ou menos conscientemente. Assim sucede no Oriente, e eu que estive 2 anos e tal ao todo na Índia e com contacto com muitos mestres ou muitos instrutores, tive algumas experiências dessa capacidade de osmose subtil e psíquica e espiritual que se realiza na proximidade de ser já com um bom nível de realização. Continuando com Jung, diz-nos ele: eu posso, contudo, dizer algo acerca do que é que o yoga significa para o Ocidente. Nossa falta de direção bordeja uma anarquia psíquica. Aqui, Jung protestante. Portanto, qualquer prática religiosa ou filosófica leva ao que pode ser considerada uma disciplina psicológica. Noutras palavras, é um método de higiene psíquica. E aqui, de facto, sem fazer uma crítica tão forte à anarquia, que sendo um governo sem princípios, não quer dizer que seja caótica, mas pode ser também extremamente criativa. Mas, de facto, as disciplinas são importantes e purificam as pessoas, limpam-nas. Os numerosos métodos puramente físicos do yoga são uma higiene fisiológica que é bem superior à ginástica normal e aos exercícios respiratórios, no facto de ela não ser apenas um objetivo científico e algo mecânico, mas por ser ao mesmo tempo filosófico. No treino das partes do corpo, o yoga une-as com a totalidade da mente e com o espírito. Como é muito claro, por exemplo, no pranayama, os exercícios respiratórios, ou prana. Prana, a energia cósmica ou vital, é tanto a respiração, ou nós diremos mais o alento, a energia, as partículas subtis que entram em nós, e as dinâmicas universais do cosmos. Quando se está a fazer isto a alguém,
Isto é, e ao mesmo tempo é algo que acontece também cosmicamente, essa expansão agradável do corpo, ou inervação, torna-se uma com esse desabrochar e fluir agradável do espírito, entre parênteses, com a ideia universal. E disto brota todo vivo que nenhuma técnica, mesmo científica, pode esperar produzir. A prática do yoga é impensável e seria inefetiva sem as ideias nas quais está baseada. Ele trabalha o físico e o espiritual um com o outro num modo completo extraordinário. Esta parte aqui é também uma parte bastante profunda, que seria bom uma pessoa ler mesmo profundamente em texto e tentar ver as melhores traduções possíveis. Tanto mais que Jung aqui por vezes simplifica demasiado. O prana, por exemplo, tem muitos níveis e é não só a respiração, como a dinâmica universal do cosmos. E seria interessante considerar como ele também é esse meio universal, dinâmico, de comunhão a um nível psíquico e espiritual, e que as pessoas devem, por isso, desiludir-se de experiências puras, aparentemente, de qualquer relação com a parte psíquica e espiritual do cosmos, como vemos em certos tipos de mindfulness, que está muito na moda e que se torna quase um método mecânico de respirar, não pensar e atingir o nirvana. Ou então a limpeza da mente para poder depois ter grande sucesso no trabalho, na empresa que o explora. De facto não é assim. Há toda uma ligação que Jung aqui não refere, porque não tem tanto esta prática, ligação com os espíritos não presentes na Terra, ou seja, os mestres, os guias, os anjos e finalmente com a divindade, o que torna o caminho espiritual, ou mesmo yoga, sempre algo que implica uma certa graça, uma certa resposta do nível superior que desce e muitas vezes, de certa forma, apoiado pelas correntes que os mestres ou o anjo nos transmite. O Jung aqui também não tem um rigor na medida em que sofre ainda de um pensamento protestante e católico clássico de separar apenas em corpo e espírito, quando nós devemos claramente distinguir entre corpo, alma, ou corpos sutis e o espírito, a centelha espiritual. Portanto, aqui, quando Jung fala que nestes exercícios há uma fusão do corpo e do espírito, não forçosamente, há uma fusão do corpo com partes psíquicas, com corpos sutis, e pode ou não haver essa manifestação do nível mais profundo e espiritual. Portanto, Jung aqui tem uma visão um bocado teórica, e daí depois faço este grande elogio ao yoga, mas que isso implica, de facto, uma prática muito profunda e uma vida muito harmoniosa, tal como os Yoga Sutras de Patanjali, um dos clássicos do yoga, do Raja Yoga, explicita com as yamas e niyamas, tais como a não violência, a verdade, a pureza, o contentamento, o estudo, a ascese, a aspiração a Deus, castidade, ou um certo tipo de castidade, desprendimento, etc. Avancemos de novo
para Jung, quando ele nos diz aqui no Ocidente, estas ideias, no Oriente, estas ideias e práticas originaram-se através de uma ininterrupta tradição para mais de 4.000 anos e criaram as condições especiais naturais. Aí o yoga é, como facilmente se pode crer, o método perfeito e apropriado de fusionar o corpo e a mente, aqui Jung já usa a expressão e a mente, juntos, de forma a criarem uma unidade que não se pode ser duvidada. Assim, eles criam uma disposição psicológica que torna possível intuições que transcendem a consciência. Esta é uma frase de um bastante boa e que merece também uma meditação posterior maior nossa. Ou seja, esta fusão do corpo e da mente, estando o corpo bem relaxado, a mente também está bem relaxada, estando o corpo em silêncio, a mente também se silencia, havendo esta consciencialização dupla, então, uma consciencialização superior, intuições que transcendem a consciência. Aqui deveríamos dizer, até, torna possível intuições que transcendem a consciência sensorial, mas não a consciência em si. É a consciência nossa que tem a face visível, egóica, corporal e dos 5 sentidos, mas também é a consciência bastante mais vasta que parte exatamente do espírito do Atman. Avancemos, lembrando que esta parte aqui é muito importante ser aprofundada e revolvida e meditada para conceptualizarmos ou mesmo sentirmos melhor a nossa trindade e não divisão corpo-mente ou corpo-espírito, mas corpo, alma e espírito, e a inter-relação entre eles e a graça da manifestação da centelha ao espírito divino. O Ocidente, pelo contrário, com o seu mau hábito de querer acreditar por um lado e por outro lado ter um aspecto crítico altamente desenvolvido, científico ou filosófico, encontra-se num dilema verdadeiro. Ora cai na fé da salvação, ora cai na armadilha da fé e engole conceitos como prana, atman, chakra, samadhi, sem dar-lhes a eles um pensamento, ou numa crítica científica repudia-os todos como puro misticismo. É que hoje em dia, graças a Deus, já há muita gente que aprofunda estes conceitos como prana, chakras, mesmo samadhi, generalizaram-se bastante, muitas vezes superficialmente, muitas vezes prestando-se a muitas mistologias, né? Nomeadamente os chakras da Terra, os portais da Terra, muitas vezes exageradas mitificações de pontos com maior energia espiritual ou onde realmente há condições físicas e geográficas para haver uma qualidade